que geralmente são oportunidades de serviço, despertando o médium para maior e melhor cumprimento de seus deveres mediúnicos. Quanto mais dedicado for o médium às suas obrigações mediúnicas, mais equilibrado se sentirá e mais apto a solucionar com facilidade os casos de perturbação. Evitar estados de inconformação, tristeza e aborrecimento, mantendo-se o mais possível na disposição de tudo encarar com naturalidade, confiança e fé, na certeza de que os poderes superiores velam pelas criaturas de boa vontade, mas sem otimismos ilusórios ou esperanças de privilégios pessoais no trânsito das experiências terrenas. A lei do amor rege o universo. Os que aprenderam a amar e perdoar, a orar e servir, não têm o que temer. No tocante às instituições doutrinárias, as relações mediúnicas envolvem graves problemas de ordem moral. Cabe às instituições a representação da doutrina no plano social. As práticas religiosas do espiritismo levam o povo a considerá-lo como simplesmente uma religião, enquadrando nas exigências formais do sistema igrejeiro. Uma federação é uma espécie de catedral e um centro espírita é uma igreja. Consequentemente, são lugares sagrados em que pontificam os expoentes da religião e de onde flui a doutrina pura e sem mácula. Os médiuns são geralmente considerados como os sacerdotes do culto espírita e muitos deles se convencem disso com muito entusiasmo. Disso resulta um clima de submissão sagrada dos médiuns e dos centros e grupos às federações espíritas, violando os princípios doutrinários de liberdade e autodeterminação, sem o qual não existiria a responsabilidade própria das instituições menores. As entidades federativas são as primeiras a se convencerem disso e passam a dominar o meio doutrinário. A falibilidade dos homens pode levar uma federação a cometer deslizes doutrinários graves ou a endossar mistificações evidentes que, sob o prestígio federativo, inundam o meio espírita, radicam-se nele e produzem sérias lesões na estrutura equilibrada e lógica da doutrina, deformando-a a ponto de torná-la ridícula. As relações mediúnicas entre a entidade federativa, os centros e grupos, e os próprios médiuns que nela trabalham ficam naturalmente abaladas. Cabe aos médiuns a função de restabelecer o equilíbrio, através das manifestações dos espíritos orientadores. Mas o clima estabelecido, sendo conflitivo, cria barreiras ao dever de espíritos e médiuns. Qualquer manifestação mediúnica discordante da orientação federativa é considerada como mistificação. Não se trata de situações imaginárias, mas de fatos concretos e conhecidos. Os médiuns doutrinariamente pouco instruídos submetem-se ao poder formal, que na realidade não existe. Outros, embora mais instruídos, submetem-se também, evitando atritos. Mas os que têm consciência doutrinária e conhecem os seus deveres mediúnicos não concordam e acabam afastados da instituição. As dificuldades para a superação dessa crise aumentam no correr do tempo. Médiuns de grande projeção no meio espírita veem-se obrigados a omitir-se para não ferir suscetibilidades e não provocar escândalos. A mediunidade é ferida de morte em sua função esclarecedora e orientadora. Os interesses humanos se sobrepõem aos interesses espirituais, estabelecendo a censura das manifestações mediúnicas. Foi assim que o culto pneumático do cristianismo primitivo, em que o pneuma, espírito em grego, foi sufocado pelas decisões conciliares da Igreja de Roma, que se amparava no poder terreno do Império Romano. O espírito deixou de soprar, mas os poderes e a autoridade dos formalismos e das convenções assenhorearam-se do cristianismo e o deformaram totalmente. Quando as vozes do céu falavam, os médiuns eram sacrificados em nome do Cristo. Joana d'Arc, soprada pelas vozes espirituais, foi excomungada e depois queimada viva na fogueira inquisitorial. Os médiuns atuais, ainda amedrontados pelo poder dos homens, parecem ver nas instituições espíritas, desviadas de seus deveres doutrinários, a ameaça das fogueiras. Esta parábola real, que não se constitui de figuras imaginadas, mas de fatos históricos, deve ser meditada pelos médiuns que desejam cumprir os deveres da moral mediúnica.
Podemos medir a legitimidade dos médiuns e de suas comunicações pelo grau de consciência que revelam no desempenho do mediunato em momentos como esse. O mais grave dessas omissões é que a maioria delas decorre de interesses mundanos, o medo de ser excluído da instituição, o desejo de brilhar como elemento de destaque e assim por diante. A falta de convicção e de coragem de médiuns e dirigentes tornou avariado e suspeito o nosso sistema de comunicações mediúnicas. Precisamos proceder urgentemente a uma revisão do sistema, para pelo menos descobrirmos as mensagens que a censura impugnou. Elas devem conter valiosas lições de moral mediúnica, que seriam injeções restauradoras de energias gastas no esforço penoso das omissões. A posição do médium na família é quase sempre conflitiva. Assim também no seu local de trabalho, no meio político e assim por diante. Não tanto pelas discordâncias de opiniões com os outros em face de vários problemas, mas pelo seu dever de contribuir para a boa e justa solução das pendências. A moral mediúnica não lhe aconselha a omissão, que é sempre uma fuga ao cumprimento do dever. Ele tem de agir, de participar ao lado dos companheiros, mas não pode trair os seus princípios para agradar este ou aquele. Sua atitude é pautada pelo imperativo cristão do seja o teu falar sim, sim, não, não. O que disso passar, como vemos nos evangelhos, é obra do maligno, o que vale dizer do espírito de acomodação, de traição a si mesmo. Suas dificuldades podem ser facilmente superadas pela sinceridade. Mas, por mais sincero que seja, o obstáculo maior a vencer estará na atuação contraditória dos espíritos inferiores sobre ele, tentando levá-lo para esta ou aquela posição de suas preferências. Se ele não vigiar e orar, certamente não dará acesso aos espíritos generosos que desejam sempre auxiliá-lo. A visão mediúnica não se aplica apenas aos problemas espirituais, mas também a toda a problemática mundana. Os médiums sabem que o homem é espírito e não carne, de maneira que, fundamentalmente, é o mesmo neste e no outro mundo. Apelando aos seus amigos espirituais conseguirá assistência intuitiva que lhe indicará o caminho certo. E esse caminho é o do amor, que evita ferir sem necessidade, indicar o rumo sem a pretensão de impô-lo, perder com dignidade e sem protesto, vencer pela razão sem trapaça. Nenhum de nós é o juiz que decide as pendências em definitivo. É moral o que é bom e justo. Mas se a maioria repele esse critério por interesses particulares, temos de ceder ao poder dos números. Saber tolerar a vitória da imprudência não é fácil, mas se fizermos o que nos cabe, nossa consciência não será conturbada. O necessário é sustentar a verdade diante da mentira, não apoiar o erro e tentar corrigi-lo. Se a tentativa falhar, a responsabilidade do erro cabe aos que erraram. O protesto, nesse caso, seria o sinal de Deus na fronte de Caim. O médium dá ao mundo a sua contribuição, mas não pode obrigá-lo a aceitá-la. Capítulo 11 – Mediunidade zoológica. O problema da mediunidade animal apareceu no tempo de Kardec e foi objeto de estudos e debates na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tanto os espíritos, quanto Kardec e a sociedade consideraram o assunto como sem fundamento. Os animais são os nossos irmãos mais próximos na escala ontológica. Não só Darwin, como Roussel Wallace, antropólogo espírita, consideraram o animal como o último elo da cadeia evolutiva que se encerra no homem. Depois da humanidade inicia-se um novo ciclo da evolução com a angelitude. O anjo é o homem espiritual, o último produto da evolução ôntica da Terra, que no judaísmo, no cristianismo e no islamismo é representado com asas e aura luminosa. Não há descontinuidade na evolução. Tudo se encadeia no universo, como acentuou Kardec. A ontogênese espírita, ou seja, a teoria doutrinária da criação dos seres, do grego, onto é ser, logia é estudo, ciência, revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o reino hominal. Essa teoria da evolução é mais audaciosa que a de Darwin. Leon Denis a definiu numa sequência poética e naturalista: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Entre cada uma dessas fases existe uma zona intermediária,
como se pode verificar nos estudos científicos. Assim, a teoria espírita da evolução considera o homem como um todo formado de espírito e matéria. A própria evolução é apresentada como o processo dialético de interação entre esses dois elementos primordiais, o espírito e a matéria. Tanto na ciência como na filosofia essa teoria da evolução segue o mesmo esquema. Na religião encontramos no Oriente. O próprio Gênese, livro da Bíblia, como já vimos, admite essa teoria apresentando-a em termos simbólicos: Deus fez o homem do barro da terra. Atualmente, com os trabalhos famosos do padre Teilhard de Chardin, até mesmo no catolicismo a evolução se impôs em termos aproximados da teoria espírita. Cada fase da evolução, definida num dos reinos da natureza, caracteriza-se por condições próprias, como resultantes do desenvolvimento de potencialidades dos reinos anteriores. Só nas zonas intermediárias, que marcam a passagem de uma fase para outra, existe misturas das características anteriores com as posteriores. Por exemplo, entre o reino vegetal e o reino animal, há a zona dos vegetais carnívoros; entre o reino animal e o reino hominal, a zona dos antropóides. No reino mineral, dividido do vegetal por espécies indefinidas em que se destacam os vegetais minerais, as investigações científicas descobriram a geração espontânea dos vírus nas estruturas cristalinas. A teoria da evolução se confirma na pesquisa científica por dados evidentes e significativos. Os vírus se situam na encruzilhada dos reinos mineral, vegetal e animal, como uma espécie de ensaio para os desenvolvimentos futuros. A caracterização específica de cada reino define as possibilidades de cada um deles e limita-as em áreas de desenvolvimento próprio. A pedra não apresenta sinais de vida, o vegetal tem vida e sensibilidade, o animal acrescenta as características da planta à mobilidade e os órgãos sensoriais específicos, com inteligência em processo de desenvolvimento. Somente no homem, todas essas características dos reinos naturais se apresentam numa síntese perfeita e equilibrada, com inteligência desenvolvida, razão e pensamento contínuo e criador. Mas a mais refinada conquista da evolução, que marca o homem com o endereço do plano angélico, é a mediunidade. Função sem órgão, resultante de todas as funções orgânicas e psíquicas da espécie, a mediunidade é a síntese por excelência, que consubstancia todo o processo evolutivo da natureza. Querer atribuí-la a outras espécies que não a humana é simples absurdo. Por isso, os que pretendem encontrá-la no plano zoológico a reduzem a um sistema comum de comunicação animal, desconhecendo-lhe a essência para só encará-la através dos efeitos. Os principais elementos que permitiram e asseguraram o desabrochar dessa flor estranha na Terra só apareceram no homem: a sensibilidade aprimorada ao extremo das possibilidades materiais, o psiquismo requintado e sutil, a afetividade elaborada aos impulsos da transcendência, a vontade dirigida por finalidades superiores, a mente racional e perquiridora, a consciência discriminadora e analítica, o juízo disciplinador e avaliador que se avalia a si mesmo, o arquivo do imemorial como substrato funcional da memória nas profundezas do inconsciente, o pensamento criador e dominador do espaço e do tempo, a intuição inata de Deus como o selo vivo e atuante do Criador na criatura. Onde, quando e como descobrirmos toda essa riqueza interior nos animais, para que deles possa brotar a flor radiante da mediunidade? As semelhanças do animal com o homem decorrem precisamente das diferenças que os situam em planos superpostos da realidade. O homem atrai o animal para o seu plano superior como Deus nos atrai para a divindade. A atração só pode agir na linha magnética das similitudes. Mas as similitudes precisam aglutinar-se como os dados da pesquisa se reúnem para tornar possível o processo da indução científica. O animal só terá condições para a mediunidade quando atingir a síntese dos poderes dispersos nas espécies do seu reino para elevar-se ao plano humano. Mas então não será mais animal, será homem. Esta complexidade da exposição do problema mostra quanto a questão mediúnica é complexa, melindrosa, e não pode ser tratada através de simples opiniões nascidas de observações superficiais.
A psicologia animal está hoje suficientemente avançada para nos mostrar que muitas manifestações da inteligência animal não passam de automatismos mal interpretados. Observações prolongadas e minuciosas, experiências 1000 vezes repetidas sob rigoroso controle revelaram as limitadas possibilidades de adaptação de animais a funções humanas. A distância entre o animal e o homem, segundo Kardec, pode ser comparada à distância entre o homem e Deus. Isso porque, no seu tempo, criaturas curiosas, imaginativas, mas inscientes, insistiam na existência da mediunidade zoológica e até mesmo, como se pode ver em O Livro dos Médiuns, na existência dos médiuns inertes, que seriam os objetos movimentados em sessões de efeitos físicos. Observadores inscientes e por isso mesmo precipitados viam nas mesas girantes uma manifestação de vida e inteligência. Kardec esclareceu o problema mostrando que os espíritos davam às mesas e outros objetos, através da impregnação fluídica, uma vida factícia, ou seja, artificial. Hoje não se fala mais em médiuns inertes, mas ainda se insiste no engano da mediunidade animal. As pesquisas parapsicológicas atuais provaram que os animais possuem percepção extrasensorial que lhes permite perceber a presença de entidades espirituais de nível inferior. Certas faculdades dos animais são mais agudas que as nossas, como a da visão na águia e no lince, a do olfato e da audição nos cães, a da direção nas aves e animais marinhos e assim por diante. São faculdades sensoriais desenvolvidas na medida das necessidades de sobrevivência de certas espécies. Se as nossas faculdades correspondentes são menos poderosas, é porque elas nos convêm em graus mais baixos, a fim de não perturbarem as faculdades superiores de que temos maior necessidade no campo da evolução espiritual. A percepção extrasensorial é muito difundida no reino animal, mas sempre aplicada às necessidades vitais. Os espíritos incumbidos de zelar por esse reino, em certos casos, excitam as percepções animais para atender às circunstâncias especiais da vida humana. O episódio bíblico de Balaão, por exemplo, semelhante aos casos de animais que se recusam a passar num trecho de estrada porque este é assombrado segundo as lendas do folclore nacional e internacional, nada tem que ver com a mediunidade. Muitas vezes o animal se recusa porque percebeu na estrada, não um espírito ou um anjo de espada em punho, pura mitologia ingênua, mas porque percebeu a presença de uma serpente numa moita de mato. Para psicólogos católicos, como Robert Amadou, na França, serviram-se das provas da percepção extrasensorial dos animais para levantarem a tese de que as funções paranormais do homem deviam ser um resíduo da animalidade. Mas a maioria dos parapsicólogos europeus, norte-americanos e soviéticos mostraram o contrário, que essas percepções desabrocham como novas possibilidades humanas em face da era cósmica, em que os homens necessitarão dominar os espaços siderais. As pesquisas astronáuticas confirmaram isso de maneira eloquente. A telepatia é hoje considerada como a única forma de comunicação possível dos astronautas com a Terra em distâncias cósmicas. A famosa experiência de Michael, na Apollo 14, liquidaram a pendência. Há casos impressionantes de materialização de animais em sessões experimentais. Há casos espontâneos de aparições de animais fantasmas em vários relatos de viagens e de pesquisas psíquicas. Esses casos estimulam a ideia da mediunidade animal. As pessoas que se deixam impressionar por esses casos certamente não se lembraram de que as materializações são produzidas pelos espíritos, que tanto podem materializar uma figura humana, como um par de sapatos ou uma figura animal. Kardec nos dá, em O Livro dos Médiuns, excelente estudo sobre o laboratório do mundo invisível, em que todos esses casos são esclarecidos. Os espíritos superiores explicam os processos científicos dessas manifestações, que, por outro lado, as conquistas recentes da física e da parapsicologia ajudam a esclarecer. Da mesma maneira porque agem sobre os objetos inertes, movimentando-os através de suas próprias vibrações fluídicas ou por meio de energias ectoplásmicas de um médium, os espíritos podem agir sobre os animais e as plantas, na produção de fenômenos de ordem física.
A psicocinesia, segundo as investigações de Rini, Soal e Carrington nos Estados Unidos e na Inglaterra, provou de maneira incontestável a ação da mente sobre a matéria. As pesquisas soviéticas recentes, na Universidade de Kirov, demonstraram a existência do corpo bioplásmico não só no homem, mas também nas plantas e nos animais. Pesquisas anteriores, realizadas na França por Raoul de Montandon, provaram a existência de uma estrutura energética em gafanhotos e outros pequenos animais. Essas estruturas não eram destruídas pela morte do animal sob a ação de esguichos de éter, e os que não morriam deixavam ver ao seu lado, em fotos batidas com luz infravermelha, a silhueta perfeita da estrutura energética. Essas investigações científicas nos proporcionam informações importantes sobre os fantasmas de animais. A sobrevivência da forma animal confirma a teoria espírita a respeito, enquanto a psicocinesia revela a possibilidade de controle dessas formas pelo poder mental dos espíritos. As manifestações de fantasmas animais não são naturalmente conscientes como as de criaturas humanas, mas são produzidas por entidades espirituais interessadas nessas demonstrações, seja para incentivar o maior respeito pelos animais na Terra, seja por motivos científicos. No tempo de Kardec, em meados do século passado, quando ainda vigorava na França e na Europa em geral a teoria cartesiana de que os animais eram máquinas, desprovidos de alma e movidos por mecanismos instintivos, as aparições de animais eram frequentes. Nos anais das sociedades de pesquisas psíquicas há numerosos casos de manifestações animais na Inglaterra. Em São Paulo temos um caso famoso de materialização de um cão do então governador Adhemar de Barros, nas sessões do Círculo de Odilon Negrão, com os médiuns de ectoplasmia de Hilda Negrão e o médico Luiz Parigotti de Souza. Há visível interesse dos espíritos no sentido de demonstrar que os animais são realmente nossos irmãos pela carne e pelo espírito. Essas manifestações têm a evidente finalidade de auxiliar a evolução animal, chamando para eles a atenção dos homens que podem protegê-los. O ponto de máximo absurdo nas teorias novas que estão surgindo sobre a mediunidade zoológica é a aceitação de incorporação de espíritos humanos em animais. As lendárias metamorfoses de lobos em homens e até mesmo a transformação de homens em porcos pela vara mágica de Circe estão ressuscitando nesta contraditória antevéspera da era cósmica. A mediunidade nada tem a ver com essas lendas, que só podem interessar a escritores de livros da literatura fantástica. As comunicações mediúnicas são possíveis somente no plano humano, pelas razões que já expusemos acima, e são mais que suficientes para afugentar as teorias de metamorfoses impossíveis. A natureza emprega os processos de transformação das formas no desenvolvimento das espécies animais e no crescimento das criaturas humanas, sempre no âmbito de cada espécie e segundo as leis das lentas variações da formação dos seres. Jamais o Espiritismo admitiu os excessos de imaginação que o fariam perder de vista as regras do bom senso e a firmeza com que avança na conquista dos mais graves conhecimentos de que a humanidade necessita para prosseguir na sua evolução moral e espiritual. A tendência zoófila é muito difundida no meio espírita. Ao sentimento inato de amor pelos animais, os espíritas acrescentam os recursos doutrinários da sua racionalização. Vem em cada animal uma alma em desenvolvimento, um espírito primário a caminho da humanização. Essa visão é verdadeira e contribui muito para melhorar a nossa maneira de encarar os animais como simples fornecedores de carne para nossa mesa. Mas a falta de maior conhecimento da doutrina leva a maioria das pessoas zoófilas a extremos ridicularizantes, como no caso da mediunidade animal. Muitos espíritas se surpreendem ao saber que o livro dos espíritos não condena a alimentação carnívora e se deslumbram com livros onde ela é condenada. O exemplo da Índia seria suficiente para mostrar-lhes a razão da posição doutrinária. A subnutrição das populações indianas decorre em grande parte da zoolatria, da adoração de animais sagrados. O Espiritismo evita sacrificar o homem ao animal e ao mesmo tempo desviar os que o aceitam de um plano escorregadio de superstições.
Nada é mais contrário ao racionalismo da doutrina e mais prejudicial à exata compreensão dos seus princípios do que o sentimentalismo extremado. O sacrifício brutal e brutalizante de animais em nosso mundo é realmente repulsivo. Mas estamos num mundo inferior em que as suas próprias condições naturais levam a isso. Um grave problema à propagação efetiva do vegetarianismo na Terra, o da proteína em quantidade suficiente e em condições de fácil assimilação pelo nosso organismo. A falta de alimentação proteica adequada gera as insuficiências orgânicas que acarretam o enfraquecimento das populações, a falta de resistência às doenças, o desgaste precoce das energias vitais. Onde escasseia a alimentação proteica aumentam as incidências de esclerose cerebral, inutilizando milhões de cérebros que muito ainda poderiam dar à coletividade. Cabe aos animais a função sacrificial de laboratórios proteicos da alimentação humana. Somente agora os homens começam a perceber, graças ao avanço das ciências desse ramo, que uma organização social mais equilibrada e racional pode modificar esse quadro dantesco que levou Kardec a considerar a Terra como purgatório e até mesmo como planeta infernal. Mas será necessária uma profunda transformação das estruturas sociais e econômicas para que as técnicas renovadoras modifiquem as condições brutais do nosso sistema alimentar, com o aproveitamento dos vegetais que, como a soja, podem substituir a alimentação carnívora. Para tanto, é necessário que os enormes recursos empregados pelas nações mais civilizadas no campo da guerra fossem desviados para o campo da paz, empregados no incentivo da produção agrícola e da fabricação de alimentos. Isso libertaria o homem da situação trágica do momento, em que ele é obrigado a pagar o preço da sistemática matança de animais através da sistemática matança humana nos campos de batalha. Quando o homem descuida dos seus deveres, suas próprias condições de vida se incumbem de submetê-los aos resgates necessários da sua leviandade criminosa. Os arsenais gigantescos, carregados de armas arrasadoras, cobram dos homens o preço de morte dos matadouros e frigoríficos espantosos. Matamos milhões de animais para comer e acabamos empregando as energias proteicas dessa matança no suicídio coletivo das guerras de extermínio. Esse panorama tenebroso é atenuado pelas esperanças do futuro. E, em nossos dias, contrabalançando a estultícia da pretensa mediunidade zoológica, começa a alvorecer no campo mediúnico um tipo de mediunidade para o qual apenas alguns espíritas se voltam esperançosos. O professor Humberto Mariotti, filósofo espírita argentino já bastante conhecido no Brasil por suas obras e suas conferências, é um zoófilo apaixonado. Em sua última viagem a São Paulo trocamos ideias e informações a respeito do que podemos chamar de mediunidade veterinária. Não podemos elevar os animais à condição superior de médiuns, mas podemos conceder-lhes os benefícios da mediunidade. Mariotti possuía, como possuímos, episódios tocantes de sua vivência pessoal nesse terreno. A assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces e até mesmo com os recursos da água fluidificada. Os médiuns veterinários, médiuns que se especializassem no tratamento de animais, ajudariam a humanidade a livrar-se das pesadas consequências de sua voracidade carnívora. Kardec se refere, em O Livro dos Médiuns, a tentativas de magnetizadores, na França, de magnetizar animais e desaconselha essa prática em vista dos motivos contra a mediunidade animal. Entende mesmo que a transmissão de fluidos vitais humanos para o animal é perigosa, em virtude do grande desnível evolutivo entre as duas espécies. Mas na mediunidade veterinária a situação se modifica. O reino animal é protegido e orientado por espíritos humanos que foram zoófilos na Terra, segundo numerosas informações mediúnicas. O médium veterinário, como o médium humano, não transmite os seus fluidos no passe por sua própria conta, mas servindo de meio de transmissão aos espíritos protetores. A situação mediúnica é assim muito diferente da situação magnética ou hipnótica. Ao socorrer o animal doente, o médium dirige a sua prece aos planos superiores,
suplicando a assistência dos espíritos protetores do reino animal e pondo-se à disposição destes. Aplica o passe com o pensamento voltado para Deus ou para Jesus, o Criador e o responsável pela vida animal na Terra. Flui a água da mesma maneira, confiante na assistência divina. Não se trata de uma teoria ou técnica inventada por nós, mas naturalmente nascida do amor dos zoófilos e já contando com numerosas experiências no meio espírita. Mariotti contou-nos tocante episódio de um gato que se afeiçoara a ele, ao qual socorreu várias vezes, e que na hora da morte foi procurá-lo em seu leito, lambendo-lhe o rosto como numa demonstração de gratidão ou pedido de ajuda, e expirando ao seu lado. Tivemos experiência com uma cachorrinha pequinês desenganada pelo veterinário. Com os passes recebidos durante a noite, amanheceu restabelecida. O veterinário assustou-se com o seu estranho poder de recuperação. Um veterinário amigo e espírita contou-nos os seus sucessos no socorro mediúnico aos animais, ressaltando o caso de parto de uma vaca de raça, em que ele já se considerava fracassado. Recorreu à sua possível mediunidade veterinária e as dificuldades desapareceram. Tudo é possível no plano do bem, da prática do amor. A mediunidade veterinária pode socorrer espíritas zoófilos que se deixam levar pela ideia absurda da mediunidade animal, dando-lhes a oportunidade de socorrer os animais com os recursos espíritas. Capítulo 12 Medicina Espírita. A medicina espírita é um processo em desenvolvimento. Começou com Kardec e o Dr. Demeure, em Paris, na segunda metade do século passado. As experiências e observações realizadas com médiuns terapeutas na clínica do Dr. Demeure figuram, em parte, na Revista Espírita, coleção de 12 volumes dos 12 anos em que Kardec dirigiu e redigiu, praticamente sozinho, os fascículos mensais da publicação por ele fundada. A medicina espírita é uma decorrência natural da natureza e das finalidades do espiritismo. Tanto no campo científico, quanto no filosófico e religioso, a doutrina espírita se revelou como uma forma de humanismo ativo, destinado não apenas a estabelecer princípios humanistas, mas também a agir no homem e pelo homem, decifrando-lhe os mistérios do corpo e do espírito e proporcionando-lhe os recursos culturais para a humanização do mundo. Os problemas da saúde humana não podiam escapar do seu enfoque universal. Nesse plano, como em todos os demais, Kardec agiu com prudência e sabedoria, pesquisando, observando, estudando e por fim orientando. O materialismo dominante nas ciências e na medicina repeliu a medicina espírita. Kardec, por sua vez, sobrecarregado com os múltiplos encargos doutrinários, não teve tempo para cuidar especificamente desse problema e da pedagogia, dois campos em que militou com sucesso, tendo suas obras adotadas pela Universidade de França. Não deixou o tratado de medicina espírita e o de educação e pedagogia espírita que desejava elaborar. Completada a obra da codificação do espiritismo, lançou-se ao campo das aplicações doutrinárias, segundo suas próprias palavras, com a elaboração do livro A Gênese, de importância fundamental nos 3 campos fundamentais do espiritismo. Mas deixou, com a Gênese, um modelo do que ele chamou aplicação dos princípios e dos dados do espiritismo às diversas áreas da cultura. Como médico, pouco sabemos de suas atividades, a não ser o que informa Henri Salce, seu contemporâneo e amigo, e posteriormente as pesquisas e a esquematização notável da vida do codificador no livro Vida e Obra de Allan Kardec. Seu interesse pelo espiritismo o afastou de todas as demais atividades, como do cargo de diretor de estudos da Universidade de França. Cabia-lhe iniciar no mundo as pesquisas científicas dos fenômenos mediúnicos, o que fez com critério em vulgar e plena abnegação. Charles Richet, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de França, Prêmio Nobel de Fisiologia, prestaria mais tarde sua homenagem a Kardec, reconhecendo, no Tratado de Metapsíquica, o critério científico de Kardec, que jamais expusera questões ou elaborara princípios que não se baseassem em rigorosas pesquisas. Apesar desse início promissor, a medicina espírita não conseguiu avançar como devia,
em virtude das barreiras que contra ela levantaram todas as forças dominantes na época, científicas, filosóficas, religiosas, num verdadeiro conluio em que se destacaram os elementos clericais e os médicos com suas sociedades profissionais e científicas. Não obstante, os sucessos das pesquisas científicas de Richet, Crookes, Notzing, Zollner e tantos outros, no campo dos fenômenos mediúnicos, e recentemente a comprovação da realidade fenomênica pela parapsicologia, deram novo alento às possibilidades da medicina espírita. Hoje há várias associações de medicina e espiritismo e de médicos espíritas no Brasil e no mundo, grandes redes hospitalares espíritas e notáveis trabalhos publicados por cientistas e médicos espíritas, particularmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha e na Suíça. O interesse das ciências soviéticas também se manifestou, apesar das objeções ideológicas, e o Dr. Vladimir Raikov, da Universidade de Moscou, projetou-se mundialmente como investigador dos fenômenos mediúnicos através da parapsicologia, interessando-se especialmente pelo problema da reencarnação, sob a hábil designação de reencarnações sugestivas, como ocorrências de tipo psiquiátrico que precisam ser esclarecidas. Nos países da órbita soviética o interesse cresceu de maneira surpreendente. Na Romênia chegou-se a criar uma nova corrente científica, designada como psicotrônica, mas que na verdade não passa de parapsicologia disfarçada para escapar aos preconceitos materialistas já levantados contra a ciência de Rini e McDougall. A maior conquista dos soviéticos nesse campo foi a descoberta científica e tecnológica, na famosa Universidade de Kirov, no Afeganistão, da existência do corpo bioplásmico das plantas, dos animais e do homem. Esse corpo, que corresponde em estrutura e funções, plenamente, ao perispírito ou corpo espiritual do espiritismo, que representa uma revolução copérnica na biologia e na medicina. Infelizmente o Estado interferiu na questão e as pesquisas foram suspensas por questão de segurança ideológica do Estado soviético. Apesar disso, o livro de Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, da Universidade de Prentice Hall, EUA, lançado por essa universidade e posteriormente pela editora Bentham Books, de Nova York, contendo entrevistas comprobatórias dos cientistas responsáveis, continua a circular no Ocidente. 2. Os cientistas revelaram a sua convicção de que essa descoberta abre novas perspectivas para as ciências e particularmente para a medicina, pelo que foram punidos. O capítulo da medicina espírita nas ciências soviéticas, apesar de oficialmente condenado, abre imensas perspectivas no campo científico mundial. Chegou-se a noticiar a realização, em Moscou, de um simpósio científico sobre as obras de Allan Kardec, mencionado como um racionalista do século passado, na França, que já havia se referido ao corpo bioplásmico. A medicina espírita, portanto, é uma realidade inegável na atualidade científica do mundo, e sua biografia apresenta-se dramática, implicando até mesmo problemas internacionais. Essa realidade se enriqueceu com o episódio brasileiro do chamado caso Arigó, do famoso médium curador de Congonhas do Campo, Minas Gerais, pesquisado por uma equipe de cientistas e médicos de várias universidades norte-americanas. As pesquisas provaram a existência real de diagnósticos, curas de doenças incuráveis, como casos de câncer desenganados, e intervenções cirúrgicas sem asepsia nem anestesia de qualquer espécie. Arigó foi caluniado, após a sua morte acidental, por autoridades eclesiásticas, como charlatão, mas consagrado pelos cientistas como um dos maiores casos de mediunidade curadora do mundo. Morreu num desastre de automóvel, precisamente quando esperava a visita de uma equipe de cientistas suíços e outra de cientistas japoneses, interessados em pesquisá-lo. Tivemos em mãos os pedidos de licença dessas equipes, tendo Arigó nos convidado para ajudá-lo na recepção dos pesquisadores, que deviam permanecer várias semanas em Congonhas do Campo. A medicina espírita não é uma aplicação pura e simples da mediunidade curadora a casos de doenças incuráveis, nem uma forma de curandeirismo. É o que Kardec chamava uma aplicação dos princípios espíritas no plano cultural,
No caso, aplicação específica à medicina, o que só pode ser feito por médicos. O espiritismo contribui com a mediunidade e a medicina com o saber e a experiência dos médicos. Há casos dessa dupla contribuição se conjugarem numa só pessoa, o caso dos médicos espíritas que são também médiuns. Por isso, as sociedades de médicos espíritas são importantes, pois podem liderar movimentos de arregimentação de elementos dos dois campos e encetar trabalhos de estruturação científica da medicina espírita. Os médiuns representam os médicos espirituais, que através deles dão a contribuição das observações do outro lado da vida. Os médicos representam a medicina da atualidade e procuram estabelecer as ligações necessárias para um esforço comum em benefício da humanidade. Temos assim um aspecto importante do ideal espírita de Kardec, a conjugação do mundo espiritual com o mundo material no trabalho comum de elevação da Terra. Temos ainda a confirmação da tese de Leon Denis, segundo a qual o Espiritismo realiza uma síntese do espiritual e do material no mundo. E também a previsão de Sir Oliver Lodge, o grande cientista inglês, de que no Espiritismo, através do túnel da mediunidade, os espíritos e os homens se encontram para tentar em conjunto a solução dos problemas humanos. O que ontem parecia utopia, hoje se mostra como realidade. A medicina espírita implica, portanto, o problema da mediunidade curadora em toda a sua globalidade de manifestações. Havendo sinceridade nessa conjugação, estaremos em face de um dos momentos mais significativos da evolução humana na Terra. Os benefícios que dela podem resultar para o bem da saúde humana são simplesmente incalculáveis. Caberia à Sociedade de Médicos Espíritas de São Paulo encabeçar essa iniciativa cada vez mais necessária. Entre todas as formas de manifestações mediúnicas, a mais perigosa para os médiuns é a curadora. Não porque os exponha a riscos de saúde, que praticamente não existem numa mediunidade bem controlada, mas porque os expõe à fascinação das vantagens materiais. Todo médium curador é inevitavelmente assediado por pessoas que querem agradá-lo, que o elogiam, dizem-se seus amigos, dão-lhe presentes e assim por diante. Pouco a pouco o médium se deixa envolver, convence-se da sua importância, torna-se vaidoso e ambicioso. Com isso desliga-se dos amigos e companheiros desinteressados para cair nas malhas dos interesseiros e tornar-se, por sua vez, um deles. Os laboratórios lhe oferecem comissões no receituário dos seus produtos. Todas as facilidades vão se abrindo para ele e, se não tiver em conta os princípios da moral mediúnica, em breve se transformará num explorador do próximo a quem deve auxiliar com desinteresse. O meio espírita conhece muitos desses casos dolorosos, em que excelentes e humildes médiuns curadores acabaram traindo-se a si mesmos. São muito variados os tipos de mediunidade curadora, desde o simples passista e o receitista, o vidente diagnosticador, até o operador, o médium cirurgião, que tanto pode agir com instrumentos ou apenas com imposição das mãos, ou ainda os que praticam a cirurgia simpatética, um dos fenômenos mais estranhos e complexos de todo o fenomenismo paranormal. O desenvolvimento desse tipo de mediunidade processa-se de maneira discreta, geralmente disfarçado na produção de efeitos físicos, de evidência, de doenças súbitas e sem motivo aparente que o atacam e de repente desaparecem. Tem-se a impressão, não raro, de caso de obsessão. Na verdade, o médium está sendo submetido a uma espécie de experimentação de suas possibilidades psicofísicas e de preparação para as suas futuras atividades. Anésio Siqueira, famoso na década de 30, sofreu grave enfermidade que o levou à proximidade da morte. Os médicos o desenganaram, de repente recuperou-se e começou a fazer curas. Não conhecia espiritismo e nunca o aprendeu, dava passes fumando, o cigarro entre os dedos, e realizou curas espantosas, tanto espirituais, desobsessão, quanto materiais. José Arigó, roceiro, já na infância via e ouvia os espíritos, na adolescência começou a sentir terrores noturnos, foi perseguido por visões assustadoras.
Na juventude, era católico, empolgou-se pelo ideal de pureza e santidade e ouvia vozes que lhe aconselhavam a castidade. Ao entrar na maturidade, casou-se e passou por uma fase de equilíbrio em que se mostrava despreocupado, alegre e brincalhão. Um dia teve de socorrer um amigo que se havia engasgado. Começou aí a sua espantosa mediunidade cirúrgica. E, com ela, todos os problemas de um homem que era procurado por doentes das mais diversas moléstias e a todos queria atender. Guiado por um espírito autoritário mais generoso, que se dizia o médico alemão Dr. Fritz, morto na Primeira Guerra Mundial, tornou-se ríspido, exigente, de uma franqueza rude, dando a ideia de um novo João Batista que surgia na cidadezinha arcaica e carismática de Congonhas do Campo. Seus modos rústicos pareciam uma couraça destinada a afastar todas as tentações de sua perigosa mediunidade. Foi um dos médiuns mais autênticos e de mediunidade mais produtiva que já passou entre nós. Mas acabou nas ciladas dos interesseiros e morreu tragicamente, ainda moço e vigoroso. A cirurgia simpatética ou simpática é assim chamada por sua semelhança com a magia simpática. Arigó a produzia, mas somente em casos especiais. No geral, agia de maneira violenta, com faca ou canivete, cortando o doente de maneira brusca, sem anestesia nem asepsia e comandando com segurança espantosa o fluxo do sangue. Trabalhava às claras, no meio do povo e na presença de médicos conhecidos ou não, e muitas vezes chamava os médicos para assistirem de perto o que ele fazia. O Dr. Sérgio Vale, cirurgião ocular e especialista em hipnose clínica, residente em São Paulo, presenciou de perto várias de suas operações e declarou: Arigó aplica uma supercirurgia que não conhecemos e não usa a hipnose nem conhece as técnicas hipnóticas. Na prática da cirurgia simpatética, Arigó agia sem tocar no doente. Procedia com a médium Bernarda Torrúbio, mulher do campo, esposa de José Torrúbio, sitiante de Garça, na Alta Paulista. Fazia uma prece, pedindo assistência aos espíritos. Estendia as mãos sobre o doente, sem tocá-lo. Este sentia que mexiam por dentro em seus órgãos doentes, ocorriam-lhe ânsias de vômito, mas quem vomitava era a médium. Vômito geralmente espesso, com grande quantidade de pus e sangue e pedaços de matérias orgânicas. O doente se sentia fraco, abatido como se tivesse passado por uma intervenção cirúrgica. As dores internas confirmavam essa impressão. Durante uns poucos dias as dores continuavam, mas logo começavam a diminuir e desapareciam. A recuperação era rápida e total. A mediunidade cirúrgica é muitas vezes acompanhada de fenômenos ocasionais de efeitos físicos. Isso é natural, pois a própria cura e as operações pertencem a essa classificação mediúnica. Bernarda Torrúbio manifestava estranhos fenômenos de transporte de objetos à distância e aparentemente através de portas e janelas fechadas. Em reuniões com Urbano de Assis Xavier, em Marília, houve notáveis ocorrências dessa natureza, inteiramente inesperadas. Nas pesquisas parapsicológicas esses fenômenos se confirmaram. O professor Rini fez decisivas experiências com animais, para evitar o problema da sugestão, e conseguiu êxitos comprobatórios, dentro de todas as exigências de metodologia científica. As pesquisas de Gelei e Osti, na França, mostraram que em todas essas ocorrências existe a emanação de ectoplasma. Gelei chamou de controladores os espíritos que agem nessas ocasiões, provendo e regulando a saída de ectoplasma do organismo mediúnico. Nas experiências soviéticas os cientistas consideraram o ectoplasma como energia radiante emitida pelo perispírito ou corpo espiritual do médium. Crookes chamou de força psíquica e Notting colheu porções de ectoplasma e submeteu-os a análises de laboratório, provando que a porção morta desse elemento, dissociada do médium, compunha-se de células e outros materiais orgânicos. Não há, pois, milagre, no sentido místico da palavra, nessas ocorrências. Há leis naturais que pouco a pouco vão sendo esclarecidas pelas pesquisas científicas.
Os médiuns dotados dessas faculdades precisam ser instruídos doutrinariamente para saberem como se portar na vida comum e para terem consciência de que os fenômenos não são produzidos por eles, mas por ação dos espíritos. Com isso se livrarão da vaidade tola que os leva a crer em seus poderes pessoais, julgando-se donos deles e capazes de controlá-los por si mesmos. Essa ideia de posse individual os leva também a cair mais facilmente nas ciladas dos aproveitadores. Essa mediunidade exige constante vigilância do médium no tocante aos seus deveres morais e espirituais e a mais plena consciência de suas responsabilidades doutrinárias. Capítulo 13 – Grau da mediunidade. Existiria uma escala de graus mediúnicos, no tocante ao poder ou capacidade dos médiuns. Poderíamos, como na psicologia experimental, medir a intensidade das percepções mediúnicas nos médiuns e determinar o limiar das sensações. Vários sistemas foram criados para esse fim e alguns são adotados no meio espírita por dirigentes sistemáticos. A leitura da aura é uma técnica de avaliação das condições espirituais das pessoas através da vidência. Mas é ponto pacífico no espiritismo que a vidência não oferece nenhuma condição de segurança para servir de instrumento de pesquisa. Quanto à aura, trata-se de uma irradiação perispiritual, extrapolação de eflúvios de energias que, segundo as pesquisas atuais da efluviografia, através das câmaras Kirlian de fotografias, em campos cimantados por alta frequência elétrica, revelam constantes variações. Essas variações correspondem aos vários estados emocionais da criatura, que podem alterar-se de uma maneira ou de outra pela simples tentativa de observá-las. Não há, até o momento, nenhum meio científico de se verificar objetivamente os graus de percepção mediúnica ou o grau de espiritualidade de uma pessoa. Além disso, o vidente que examina a aura de alguém sofre as mesmas variações provenientes da instabilidade psiorgânica e emocional. Na psicologia experimental avalia-se o grau das sensações e percepções no plano material concreto. Mas a mediunidade escapa inteiramente ao campo sensorial. Suas relações não são com a epiderme, mas com o perispírito, o que vale dizer com as condições subjetivas do indivíduo. Essas tentativas de avaliação e classificação mediúnicas não passam de pretensões sem fundamento. A mediunidade não depende de fatores orgânicos e não pode ser avaliada materialmente. Não está condicionada a peso nem medida. Determinar-lhe o grau sem esses dados é impossível. Espiritualmente não existem meios para sua avaliação. Ela escapa a todo critério quantitativo, pois não se constituem de quantidades de energia, mas de qualidade espiritual. No entanto, o método qualitativo não se aplica a ela, pois não há um fator espiritual único e permanente em suas manifestações. Estas são extremamente variáveis, pois dependem dos espíritos comunicantes. A diversidade de condições desses espíritos só poderia ser avaliada após verificações exaustivas e submetidas a cálculos diferenciais minuciosos. Mas acontece ainda que essa variabilidade não indica nada quanto ao grau de evolução do médium. Nenhum especialista criou ainda um sistema fundado em fatores seguros para qualquer avaliação. Tudo quanto se tem feito nesse campo é puramente hipotético. Por outro lado, há o problema das condições circunstanciais do observador, em casos de vidência. O vidente joga sempre com probabilidades improváveis. Ele mesmo não pode ter certeza do que vê, pois numerosas formas de interferência podem perturbar a sua visão, como a sua maneira de encarar o ato mediúnico e a própria mediunidade, a sua posição individual no tocante aos critérios arbitrários de avaliação, as suas idiosincrasias e os seus desejos e esperanças com relação ao médium avaliado. Há outros vários fatores psicológicos e afetivos que podem também interferir no caso. Insistimos nesses pormenores para que o leitor tenha uma ideia a respeito das dificuldades dessas tentativas que vêm sendo levadas a sério. Imagine-se ainda as questões de vaidade, de competição que fatalmente surgirão desses processos imaginários e sem nenhuma utilidade.
Os critérios psicológicos de avaliação da personalidade não podem também ser aplicados a este caso, pois na mediunidade as personalidades são múltiplas e inconstantes, havendo ainda o problema das personalidades anímicas, projeções de situações anteriores do médium em encarnações passadas. Onde a competência, e de quem, em nosso meio espírita, para superar todas essas dificuldades? E como entregar-se o caso a um especialista em avaliações que não conhece a doutrina nem dispõe de experiências mediúnicas? Só poderíamos estabelecer uma escala de graus da mediunidade pelo critério objetivo da produtividade qualitativa. Os médiuns de graus mais elevados seriam os que apresentassem produção qualitativa superior, com maior proveito para o desenvolvimento do espiritismo e maior influência no movimento doutrinário e, atingindo, ao mesmo tempo, maior interesse do público leigo. Mas então estaríamos também considerando um tipo de manifestação mediúnica como superior aos demais. Esse é o critério natural estabelecido pelo consenso do meio espírita. Essa avaliação natural dispensa medidas formais e judicativas, sempre sujeitas a enganos, erros e injustiças. Embora ocorram nele ou possam ocorrer injustiças, não se trata de um julgamento formal e pretensamente técnico. O critério possível já foi estabelecido naturalmente, sem criar os graves problemas de excitação da vaidade dos médiuns e promoção de rivalidades no campo mediúnico. Mas como poderíamos atender, num critério formal, as numerosas áreas de serviço das manifestações mediúnicas, muitas das quais, importantíssimas, escapam ao conhecimento da maioria, ficando restritas a pequenos grupos? A alegação de que um critério de mensuração dos graus mediúnicos facilitaria o trabalho dos grupos e centros e o aproveitamento maior dos médiuns mais aptos ou flexíveis é também inútil e desnecessário. Os médiuns, como ensinou o apóstolo Paulo, têm suas missões específicas, seus campos próprios de trabalho. Todos contribuem igualmente, cada qual no seu setor, para a realização dos objetivos do Espiritismo, que são a elevação moral e espiritual da humanidade, para que a Terra possa entrar no concerto dos mundos superiores. Nos centros e grupos, os médiuns tomam naturalmente os seus lugares e uns suprem, discretamente, as deficiências de outros, segundo o critério dos guias espirituais. Essas qualificações pretensiosas de médiuns em maiores e menores, melhores e piores, a cargo de instituições supostamente dirigentes do movimento espírita, é uma invasão indébita de área que não nos pertence. Já tivemos a oportunidade de saber o que ocorreu num centro de grande atividade, quando alguém teve a ideia pretensamente estimuladora de consultar os mensuradores de mediunidade sobre as condições dos médiuns do centro. Logo que chegaram os resultados falíveis das pesquisas de auras, surgiram desgostos e rivalidades. Ninguém perguntou pela validade desse veredicto implacável, nem se lembrou de também examinar, pelos dados comuns e informações naturais do meio espírita, qual o grau de conhecimento doutrinário, de moralidade e de fidelidade à doutrina que caracterizava os possíveis avaliadores. Pois também existe esse problema: quem, e com que autoridade moral e espiritual, está em condições de julgar o valor dos outros, e quem dispõe de autoridade espiritual para escolher os que vão fazer o julgamento. Capítulo 14 – Mediunidade Prática. Vida e mediunidade são um só objeto encarado de maneiras diferentes. Pensamos haver deixado isso bem claro no correr destas páginas. Até agora ainda não compreendemos bem esse problema, mas a sua compreensão neste momento em que as pesquisas científicas referendam a concepção espírita da vida e esta se apresenta como uma realidade mediúnica. O ato de viver é um ato mediúnico. Somos espíritos que se manifestam através de corpos materiais. Nossa vida é uma alternância de sono e vigília. No sono estamos ausentes do médium, o intermediário entre nós e o mundo. Então o aparelho mediúnico repousa e nos afastamos dele para libertar-nos do seu peso e da sua pressão, respirando a liberdade do plano espiritual. Na vigília voltamos ao corpo, imantados ao organismo que temos de usar e dirigir nas experiências e vicissitudes da vida. Mas esta alternância maior não é a única.
Durante o sono acordamos algumas vezes, em lapsos de tempo imperceptíveis ou perceptíveis, como um navegante que se preocupa continuamente com o seu barco e não quer deixá-lo à deriva. Durante a vigília escapamos do corpo mais do que supomos, nas ausências psíquicas, nos cochilos, nos chamados lapsos de distração, como se precisássemos olhar de vez em quando pela escotilha e observar o roteiro. Karl Jaspers, psiquiatra e o mais lúcido filósofo existencial, estabeleceu a lei de alternância na definição da existência, a lei do dia e a lei da noite. A existência é apenas comunicação regida pela lei diurna, é ordenação das coisas buscando a liberdade e a claridade. A lei noturna é paixão, ímpeto de destruição, obscuridade, vinculação do homem à terra e ao sangue. A noite e o dia deixam de ser apenas fenômenos de rotação terrena, para marcar também os